Um dos filmes que mais marcaram a minha infância foi Superman, dirigido por Richard Donner em 1978. O filme trazia toda a inocência da época, a virtude e o altruísmo quase messiânico do personagem. Um dos maiores ícones mundiais da cultura pop. Em qualquer lugar do mundo que você vá, o símbolo do primeiro super-herói criado é conhecido, mas o filme trazia algo mais. O homem por trás de um deus, a face humana, às vezes ingênua e frágil de Clark Kent. E para além do roteiro, da direção dinâmica de Donner e da belíssima trilha sonora de John Williams, muito do sucesso de Superman, o filme, porque foi um sucesso, se deve ao ator Christopher Reeve. Christopher Dollar Reeve nasceu em 1952 em Nova York e começou a atuar aos 14 anos de idade. O ator fez filmes memoráveis, como Belo em Algum Lugar do Passado ou Alerta Vermelho, Netuno Profundo, de 1977. Mas o papel de Homem de Aço o elevaria ao estrelato. Reeve ainda voltou para mais 3 continuações. Infelizmente, ele ficou tão marcado como o Superman que teve poucos trabalhos maiores no cinema nos anos 80 ou 90. Na verdade, em 27 de maio de 1995, ele sofreu um grave acidente de cavalo que o deixou tetraplégico, imobilizado do pescoço para baixo. Desde então, ao saber do interesse da ciência no estudo de células-tronco para curar diversas doenças como diabetes, doenças cardíacas, leucemia e inclusive desenvolver terapias para que pessoas na mesma situação que ele pudessem voltar a andar, o ator se tornou um dos maiores divulgadores e investidores desse tipo de pesquisa. Reeve, infelizmente, faleceu em 2004, mas em 2016, estudos ajudaram o jovem Christopher Bosen a recuperar os movimentos e as alternativas envolvendo as células-tronco e a medicina parecem bastante promissoras, cada vez mais. Acho que ficou bem claro que a aula de hoje vai ser sobre células-tronco, né? Todas as células do nosso corpo têm a mesma informação genética. É por isso que alguém pode pegar um fio de cabelo seu ou uma unha e fazer um teste de DNA para saber se você é parente de alguém, por exemplo, ou saber mesmo fazer um mapeamento genético. No entanto, essas células ativam genes diferentes, o que faz com que se tornem células específicas. As células-tronco têm a capacidade de se autorreplicar e se especializar em outras células do corpo humano. E é por isso que elas são chamadas de tronco, porque assim como o tronco de uma árvore, elas podem se ramificar e dar origem a outros tipos de célula. Tá, e quais são esses tipos de célula-tronco? Bom, nós temos as células-tronco adultas ou teciduais, que são encontradas em diferentes tecidos do corpo humano, já formado. Pode até ser no feto. Por exemplo, as células neurais, que formarão os neurônios, células da pele, os queratinócitos,
Estas células têm a capacidade de diferenciação restrita ao tipo de sistema que se encontram. Células-tronco pluripotentes e totipotentes. As células totipotentes podem se diferenciar em qualquer tipo de células, não estando restritas ao tecido de origem. São as células embrionárias. Estão presentes em fases iniciais do desenvolvimento, porém, as características de totipotência vão se perdendo em menos de 72 horas após a fecundação, quando elas entram num estado chamado blastocisto. Daí surgem células-tronco um pouco mais limitadas com relação à capacidade de diferenciação, as pluripotentes. Em clínicas de fertilização in vitro, células-tronco embrionárias humanas podem ser isoladas. Ao contrário do que ocorre com células teciduais, muitos grupos religiosos e autoproclamados pró-vida se opõem a pesquisas com essas células pluripotentes, pois ao contrário do que a medicina e a ciência afirmam, esses grupos consideram que o embrião é um ser vivo e que a sua destruição para a retirada de células pluripotentes seria uma espécie de assassinato. Como a maioria dos grandes processos da engenharia genética hoje em dia, gera várias discussões bioéticas, principalmente quando envolve seres humanos. Isso não quer dizer que todo grupo religioso é contra o uso de células-tronco, não é isso. De fato, a Igreja Católica até incentiva o uso de células-tronco, contanto que não seja as células-tronco embrionárias. Há ainda as células-tronco mesenquimais, consideradas ideais para a regeneração cardíaca. Geralmente estas células são retiradas do cordão umbilical dos fetos e é uma alternativa de tratamento para inúmeras doenças. As células-tronco mesenquimais podem ser isoladas de vários órgãos e apresentam capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplos tipos de células-órgão específicas. Depois, digam aí se vocês gostaram dessa ring light aí, ou se eu vou guardar para os meus tutoriais de maquiagem, tá? E aí nós chegamos nas células-tronco de pluripotência induzida. Isso é uma técnica bem recente, bem interessante, também conhecida como reprogramação, e ela foi criada por volta de 2007 pelo geneticista japonês Shinya Yamanaka, em parceria com pesquisadores da Finlândia e Suécia. Utilizando camundongos, ele provou a capacidade de reprogramar uma célula somática para o estágio de pluripotência, uma reversão de identidade celular que rendeu ao cientista o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. Essas células-tronco são células adultas submetidas a uma espécie de técnica de rejuvenescimento. O coquetel de genes de Yamanaka permitiu levar estas células adultas ao estado de células-tronco embrionárias, que ainda não adquiriram sua função. Dessa forma, não é necessário recorrer ao embrião para colher as valiosas células-tronco. A pesquisa envolvendo células-tronco constitui um dos mais interessantes campos de investigação que contribuem para a compreensão do desenvolvimento celular. Ainda há um grande caminho para a ciência percorrer com relação às células-tronco. Elas, assim como a tecnologia CRISPR, abrem um leque enorme de possibilidades. Eu vou deixar um vídeo bem bacana sobre engenharia genética e sobre essa tecnologia linkado aí no ProESC para vocês assistirem também. Não deixem de assistir porque é uma animação sensacional, eu acho bem bacana e eu sempre levo para a sala de aula. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw disse que a ciência, cada vez que resolve um enigma, cria outros 10. Isso é verdade. Mas outro George, o botânico norte-americano George Washington Carver, disse que a educação é a chave para destravar
as portas douradas da liberdade. Que a ciência, a medicina e a educação possam ser a chave para a nossa liberdade, para o alto e avante. Easy, miss. I've got you. You've got me? Who's got you? I can't believe it. I just cannot believe it. He got her. Vamos para a leitura dos comentários. Eu percebi que surgiram uns comentários novos aqui no 7º ano, eu fico muito feliz. Um aqui é do Rodriguinho Gomes. Parabéns, tio. Obrigado, Rodriguinho. Estou muito feliz com seu comentário. O outro é do aluno Atanagildo Coimbra. Conheço esse cara, hein? Tio, as suas aulas são muito legais, dá para o senhor explicar muito bem, dá para entender, todo mundo ri, não sei por que eu sou tão sério. As edições bacanas, saudade do seu quadro da morte, kkkkkkkk. Observação, eu sou a Vitória Renê, oi Vivi, mas estou na conta do meu avô. Saudades, tio. Saudade de você também, Vitória. Fico muito feliz. Carlos Vitor Lima. E aí, Carlitos? Amo as aulas, tio. São bem editadas e bem engraçadas também. Aprendo muito. Quero ver o senhor tocar, hein? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ponha seus comentários aí embaixo. Ou se vocês quiserem, vocês podem me mandar aqui por e-mail. Eu estou usando pela primeira vez o meu ring light aí, ó, que dá esse efeito aí nos olhos, né? Bom, supostamente, eu tô achando meio incômodo, mas eu acho que eu vou me acostumar com o tempo, né? Ele chegou hoje pelo correio, ele é bem pequenininho. E é isso aí, galera. Até a aula que vem. Quero mandar um beijo pra Luciana, que pediu para ver minha aula. Não sei porquê, tem alguns amigos que querem ver também. Quem mais? A professora Dani, que está dando super apoio. E também para as filhas dela, minhas alunas Isabel e Isadora. Beijão para vocês.